Bom, meus amigos, estamos de volta com vídeos curtos sobre a doutrina dos espíritos. Somos da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, e estamos na parte terceira, capítulo 1, Leis Divinas, Naturais ou Morais. Antes de entrarmos nas leis propriamente ditas, codificadas por Kardec e trazidas pelos espíritos, estamos fazendo um apanhado das bem-aventuranças. E hoje estamos com bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, porque o reino dos céus é para eles. Bom, vamos entender em que contexto Jesus falou isso. No contexto de todos aqueles que o seguiam, todos aqueles que não eram, não estavam na religião judaica mais ortodoxa, eles eram alijados, eles eram perseguidos, eles eram contrariados, eles eram caluniados. E por trás disso tudo tem todo um poder. O poder que reinava é o poder dos romanos. E os romanos, ora eles estavam lá, ora eles designavam representantes. Mas a soberania, o poder, era todos os romanos. Então todos aqueles que não praticavam, não seguiam as regras de conduta e as religiões, que era a religião judaica, eram perseguidos sim. E na época de Jesus, inclusive, os cristãos, eles eram supliciados, eram condenados e levados para morrerem nas arenas, sendo devorados por feras. Portanto, era um momento em que a justiça ia atrás. Passaram-se os anos, passaram-se os milênios e as perseguições continuaram através das cruzadas e através das santas inquisições. Mas e hoje, nos momentos atuais? Nos momentos atuais, nós não temos problemas com a justiça, perseguição da justiça, para proferirmos a nossa fé. E a nossa fé, ela deve ser exercida plenamente dentro da religiosidade que nós temos. E isso é fundamental, o respeito à religiosidade no pleno exercício da fé e a crença naquilo que acreditam. Porque isso te faz uma pessoa melhor. E essa perseguição pela justiça não acontece mais. Porém, os contraditores e algumas perseguições, resquícios do passado, ainda continuam acontecendo eventualmente. E essas deveriam cessar o mais rápido possível. Outra questão fundamental. Quem são aqueles contraditores? São todos aqueles que não querem ver o bem reinando. Então, se nós estamos com a bandeira de uma religião fazendo determinado ato bom, pode ser que alguém, pessoas, seres humanos de outra religião, não queiram que nós venhamos a conseguir êxito. E porventura eles até dificultam a tarefa. Assim como tem aqueles desencarnados que não querem que o bem prevaleça muito em função de não beneficiarmos aqueles que eles querem mal. Então os contraditores ainda continuam existindo. Então esses que sofrem perseguição da justiça, apesar de nós não sofrermos mais, podemos sofrer perseguição de outros encarnados. Mas o mais importante é o exercício e o pleno direito da nossa fé. Não da fé falada, mas da fé exercida na prática. E nós devemos continuar fazendo, e todos aqueles que pregam qualquer religião e que têm esse ideal de fazer o bem ao próximo, fazer independente das consequências que podem advir daí, das retaliações do mundo material ou do mundo espiritual, dos ditos obsessores. E aqueles que fazem de uma forma destemida, o reino dos céus é para eles, porque eles já vivem um pouco do céu aqui na terra. É bom que se diga que o nosso céu, o nosso inferno começam aqui. E esses que fazem o bem ao próximo, principalmente sem saber ao quem e sem esperar nada em troca, e sem nenhuma condicionante ou restrição, esses já estão vivendo um pedaço do céu aqui na terra. Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Eles já vivem na aurora dos mundos felizes,
porque é assim que eles se propuseram nessa existência. Portanto, meus amigos, é fundamental que nós não venhamos a ter medo de consequências, quaisquer que sejam, para o exercício da nossa fé. No passado, nós éramos perseguidos, condenados, supliciados. Hoje, nós podemos ser apenas mal falados ou mal vistos por uma, duas ou três pessoas, poucas pessoas que sejam, mas jamais pela justiça. Mas os louros da vitória, esses louros, eles estarão sendo reservados para esses que se dispuserem a enfrentar tudo e todas as situações em nome do bem. Legal? Fiquem todos com Deus e até a próxima.